Deixe-me ser claro, rejeitamos o pedido do TPI de mandados de prisão contra líderes israelenses. Independentemente do que esses mandados possam implicar, não há equivalência entre Israel e o Hamas. Há exatos 76 anos tinha início a Nakba, ou tragédia em árabe, que marca o início da ocupação israelense do território palestino. Se estima que cerca de 15 mil palestinos foram mortos e mais de 450 mil foram expulsos das suas terras naquele momento. Isso nos dá a dimensão da violência disseminada contra civis palestinos em Gaza hoje. Desde que Israel começou a operação militar de resposta ao ataque terrorista do Hamas em outubro do ano passado, já são dezenas de milhares de palestinos mortos e mais de 1,5 milhão de pessoas que foram deslocadas das suas casas, o triplo das pessoas expulsas em 1948. A faixa de Gaza, considerado por muitos o maior campo de concentração a céu aberto do mundo, se tornou nos últimos meses um imenso campo de extermínio. A resposta totalmente desproporcional de Israel aos ataques do Hamas foram pouco a pouco mostrando ao mundo que não se tratava de luta contra o terrorismo, mas de um projeto de extermínio de um povo. O vazamento de um plano de ocupação do território palestino formulado pelo Ministério da Defesa israelense só comprova o que muitos já imaginavam. A guerra contra Gaza tem como objetivo inviabilizar totalmente a proposta de um Estado palestino na região, expulsando milhões de pessoas. Nas últimas semanas, as iniciativas contra o massacre aumentaram. Estudantes de centenas de universidades dos Estados Unidos e de outros países decidiram protestar contra a conivência dos seus governos diante da violência cometida contra civis por Israel. Enquanto isso, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução que pede o reconhecimento da Palestina como Estado soberano, defende a entrada do país nas Nações Unidas e amplia os direitos dos palestinos. Tudo isso, felizmente, com o apoio do governo brasileiro. A ocupação do sul de Gaza e os recorrentes crimes de guerra contra civis ampliam o isolamento de Israel, mas também colocam em questão, mais uma vez, a eficiência dos organismos multilaterais, desmoralizados pela impotência diante do massacre. Com esses novos fatos, a gente começa a se perguntar o que vai ser de Gaza no dia seguinte à guerra. Ainda que o gesto simbólico de reconhecer o Estado palestino por parte de países como Espanha e Noruega aumente a pressão sobre o regime de apartheid israelense, a verdade é que a solução de 2 estados prevista nos acordos de Oslo em 92 vai parecendo cada vez mais inviável. Assim como também vai ficando claro que sem ampliação do isolamento político, econômico e militar, Israel vai continuar cometendo crimes impunemente. Para analisar os cenários possíveis para a reconstrução de Gaza, denunciar o genocídio promovido pelo regime israelense e apontar o cinismo e a conivência das potências mundiais frente aos crimes de guerra cometidos contra os palestinos, começa agora na TV Fórum e no seu tocador de podcasts favorito, a segunda edição do La Base Brasil. La Base Brasil, com Juliano Medeiros, Rebeca Neto, Richard Nascimento e Indira Maga. Muito bem, arrancamos com mais uma edição do La Base Brasil, começando com ela, Rebeca Neto. O que você traz pra gente hoje? Oi, Juliano. Oi, pessoal. Hoje a gente vai atualizar os dados, os números desse massacre e também tentar analisar um pouco a situação interna de Israel e também a relação das potências internacionais em relação a isso que está acontecendo. Muito bem, com vocês, ele, Richard Nascimento. Qual é a boa de hoje, Richard? Salve, salve, Juliano, Rebeca, Indira e você que está nos acompanhando. Hoje vamos falar de uma verdadeira operação de blindagem que a imprensa internacional e nacional estão fazendo para que assassinatos de palestinos continuem em Gaza. Muito bem, com vocês, ela, conduzindo o quadro Mundo Afuera, Indira Maga. Oi, Juliano, Rebeca, Richard. Hoje no Mundo Afuera a gente vai analisar um encontro da extrema-direita que aconteceu em Madrid e inclusive deu palco para a política genocida de Israel. É isso, e hoje a gente ainda vai entrevistar a cientista política Ana Prestes, diretora
da Fundação Maurício Grabois. Vamos que vamos. Base de dados, com Rebeca Neto. Bom, gente, então vamos lá. Hoje é 23 de maio de 2024 e o massacre na faixa de Gaza completa 223 dias, mais de 7 meses. E os números que estão se acumulando são muito impactantes. Já são mais de 35.709 palestinos mortos e praticamente 80 mil feridos, a maioria absoluta de civis. Cerca de 25 mil pessoas mortas foram identificadas pelo Ministério da Saúde de Gaza e dessas, pelo menos 7.800 são crianças. Cerca de 1.700.000 palestinos, de uma população de um pouco mais de 2 milhões, foram desalojados. 95% da população de Gaza sofre de insegurança alimentar e pelo menos 60% das casas da região foram danificadas. Todos esses números que eu citei são do Escritório da ONU para os Assuntos Humanitários. A Unicef também afirma que o sistema de saúde está colapsado, em especial por conta da falta de combustível e insumos, além, óbvio, da destruição, da estrutura médica. Já do lado israelense, o governo reporta, então, cerca de 1.500 mortes e 7.000 pessoas feridas, a maioria no ataque terrorista do Hamas no 7 de outubro do ano passado, que foi, como todo mundo sabe, o estopim dessa situação. Números que provam, mais uma vez, que o que acontece na Palestina não é uma guerra contra uma organização terrorista. O que Israel quer é inviabilizar a continuidade da vida dos palestinos na região. Em Gaza, hoje, está em curso um massacre, um genocídio contra uma população inteira. E, Juliano, o problema é que a situação está piorando. Depois de algumas semanas de uma certa, digamos assim, diminuição da intensidade dos ataques, Israel cumpriu, então, a promessa de atacar a cidade de Rafah, que fica no extremo sul da faixa de Gaza, já ali na fronteira com o Egito. A cidade que originalmente tinha por volta de 200 mil habitantes, chegou a abrigar mais de 1,5 milhão. E isso acontece junto ao maior espalhamento de bombardeios em outras regiões, o que tem aprofundado ainda mais a crise humanitária. Segundo os Médicos Sem Fronteiras, incidentes com vítimas em massa têm sido cada vez mais frequentes nos últimos dias. Tem gente que tem chamado isso de fatalidades. A operação em Rafah também piorou a entrada de ajuda humanitária. Segundo a Cruz Vermelha, depois da tomada por Israel da passagem com o Egito, tem cerca de 2.000 caminhões com suprimentos presos na fronteira, sendo que desses, mais de 1.500 transportam comida. Uma população que está sem comida, que não consegue receber ajuda humanitária e que ainda precisa fazer deslocamentos longos por regiões completamente destruídas. Não tem outro nome que não barbárie. E é por isso, Indira, que cada vez mais a operação militar de Israel vem sendo condenada. Nas últimas semanas, cresceu a pressão internacional e eu diria que também a interna sobre o primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu. Tem duas notícias recentes que retratam bem essa situação atual. No domingo, dia 19 de maio, o ministro do Gabinete de Guerra israelense, Benny Gantz, fez um ultimato ao primeiro-ministro. Ou ele apresenta, até o 8 de junho, um novo plano para a guerra, incluindo o que vai ser de Gaza depois do conflito, ou ele e o seu partido saem do governo. É importante aqui a gente dizer algumas coisas sobre Gantz. Ele tem pretensões de ser primeiro-ministro do país e é líder da principal aliança que disputou contra o Netanyahu nas últimas eleições. E para deixar claro que isso não quer dizer, em hipótese alguma, que ele seja mais razoável. Tanto que logo no início da invasão a Gaza, ele e outras lideranças oposicionistas entraram no gabinete de guerra. A coalizão do governo de Netanyahu é sustentada pelos partidos mais à direita, que rejeitam qualquer acordo ou cessar-fogo que possa, por exemplo, garantir o retorno aí dos quase 130 reféns israelenses que continuam na faixa de Gaza. Esse é um elemento bastante forte de pressão interna contra o Netanyahu, principalmente por parte das famílias dos reféns, que têm organizado aí protestos importantes.
Além disso, o primeiro-ministro também é alvo de alguns processos por corrupção, e a expectativa de todo mundo é que, caso ele caia do cargo, ele seja preso. Por isso, então, que Netanyahu vê a continuidade da operação como a sua boia de salvação. Enquanto o massacre continuar, para ele, há um motivo de força maior para continuar também o seu governo. A grande questão é até quando isso vai se sustentar, né, Rebeca? Porque se de um lado a coalizão do Netanyahu começa a dar sinais de derretimento e ele se segura como pode entre as pressões internas, de outro, até os maiores aliados de Israel, como os Estados Unidos, já não conseguem sustentar um apoio público e restrito ao massacre em Gaza, embora sigam armando e financiando a matança. E a outra notícia que eu queria falar, Juliano, te complementando, é exatamente sobre esse aumento da pressão internacional. Nessa última segunda-feira, no dia 20, o Procurador-Geral do Tribunal Penal Internacional anunciou mandados de prisão contra Netanyahu, o ministro da Defesa israelense e também 3 líderes do Hamas. Os israelenses foram acusados de extermínio, usar fome como um método de guerra e criar barreiras contra a entrega de ajuda humanitária. É a primeira vez que o TPI incrimina alguém com base em crime de fome de civis. Já os líderes do Hamas foram acusados de crime como extermínio e assassinato num ataque sistemático contra a população civil de Israel. O pedido de prisão precisa ainda ser aprovado pelos demais membros do Tribunal Penal Internacional. E apesar de ter tido uma repercussão pública grande, ele tem um efeito prático bem limitado. O tribunal não tem jurisdição em Israel, assim como também não tem nos Estados Unidos, porque esses 2 países não fazem parte do acordo que criou o órgão. Então, caso seja aprovado, o mandato só seria posto em prática se os acusados estivessem em algum dos 120 países que reconhecem o TPI. Rebeca, e como que esses pedidos foram recebidos na comunidade internacional? Então, Juliano, a coisa ficou um tanto dividida. Enquanto alguns países, como a França, a Espanha, apoiaram a ação, o Joe Biden, por exemplo, classificou a medida como ultrajante. Ele disse o seguinte: qualquer que seja a implicação desse procurador, não há equivalência nenhuma entre Israel e o Hamas. Sempre apoiaremos Israel contra ameaças à sua segurança. É uma posição vergonhosa. Agora, numa coisa o Biden tem razão, de fato não tem equivalência. É óbvio que as ações terroristas do Hamas têm que ser condenadas sempre e foram, mas Israel é um Estado que tem que respeitar o direito internacional e os direitos humanos. O que o Netanyahu faz é se aproveitar de um ato terrorista para colocar em marcha um plano de ocupação e extermínio de civis que não tem nada a ver com terrorismo. Juliano, também teve um outro resultado do pedido do Tribunal Penal Internacional. O mandado de prisão foi criticado por todas as forças políticas de Israel, inclusive os principais oposicionistas de Netanyahu. E isso fez com que algumas análises que foram publicadas apontassem que a ação do TPI pode ter dado uma sobrevida ao primeiro-ministro, exatamente um dia depois dos indícios de derretimento do seu gabinete de guerra. Isso mostra bem a média das opiniões no país. Mesmo os que criticam Netanyahu estão, na sua maioria, a favor do ataque a Gaza. E isso também serve para os líderes ocidentais, e aí, sobretudo, os Estados Unidos, que hoje criticam a barbárie, porque, de fato, ela se tornou insustentável, só que, na hora do vamos ver, sempre correm para dar o suporte a Israel. A crítica, na prática, é muito mais por pragmatismo do que por qualquer outra coisa. É o caso do John Biden, e o caso do Joe Biden mostra muito bem isso. À medida que a eleição presidencial vai se aproximando, a situação dele vai ficando cada dia mais complicada. De um lado, o Trump, o grande apoiador do Netanyahu, lidera as pesquisas nos principais estados. E do outro, aumenta também a pressão em boa parte da base democrata contra o apoio à guerra. E aí, especialmente, a comunidade árabe e os jovens, né, como ficou bastante evidente nos protestos estudantis que aconteceram recentemente. Então, Biden ele tenta andar nessa corda bamba, ora negando o envio de armas a Israel, mas ora saindo em apoio. Mas, sinceramente, isso não importa.
Foram os bilhões de dólares dos Estados Unidos, junto à Europa, que patrocinaram e ainda patrocinam o massacre. No fundo, independente do malabarismo dos discursos, não tem como esconder que o Ocidente é cúmplice na morte de mais de 35 mil palestinos. Indira, e no meio de toda essa situação muito complexa que a gente está tentando descrever aqui no programa de hoje, tem duas questões que ficam pairando, e ambas são bastante difíceis de responder. A primeira é que, se com toda essa pressão sobre Israel, o massacre finalmente se aproxima do fim. E a segunda é o que vai ser da Palestina depois de tudo isso. Até agora, o Netanyahu apresentou um único plano para o dia seguinte, digamos assim, lá em fevereiro. A proposta incluía o controle total da faixa de Gaza pelas forças de segurança de Israel, a divisão do território da Palestina e o fim da agência da ONU de assistência aos refugiados. O plano também descarta totalmente a solução dos dois estados, que é aí defendida amplamente, pelos organismos multilaterais desde 1948, e não apresenta nitidamente nenhum modelo de governo ali para a região. A proposta mostra bem a visão israelense sobre a Palestina. Controle militar do território e um povo sem autonomia, sem Estado e sem instituições funcionando. E, de preferência, fora do território da Palestina histórica, né? Além disso, a postura de Israel escancara o fracasso da solução de dois estados, que se tornou mais uma muleta argumentativa do mundo ocidental do que uma saída para valer, né? E a prova disso, Richard, é que mesmo com a maioria dos países do mundo, e aí inclusive o Brasil, reconhecendo o Estado da Palestina, são grandes as potências como a Alemanha, Reino Unido, França e os Estados Unidos que vetam a entrada da Palestina como um membro pleno da ONU. E sobre isso, a notícia mais recente que a gente tem foi o anúncio conjunto entre a Espanha, a Noruega e a Irlanda de reconhecimento oficial do Estado palestino nessa quarta-feira, o que já fez com que Israel chamasse de volta os seus embaixadores nesses países, né? O ministro das Relações Exteriores do país, o Israel Katz, disse que Tel Aviv não vai se conter diante daqueles que minam a sua soberania e a sua segurança, como se a soberania da Palestina tivesse que ser submetida à vontade de Israel. Rebeca, a verdade é que o futuro da população, tanto da Palestina quanto de Israel, infelizmente, continua na mão de gente que se importa muito pouco com quem mais sofre em qualquer guerra. A fase atual do conflito, é verdade, parece mais próxima do fim do que do início. Mas quantos mais vão morrer até lá? Essa que é a questão, né? Obrigado, Rebeca. E antes da gente seguir, o La Base Brasil reforça o pedido de doações para o Rio Grande do Sul. Acessando o código aqui no canto da tela ou no link da descrição desse episódio, você pode doar diretamente para as cozinhas solidárias do MTST. Agora a gente vai para o quadro Caiu na Rede com o Richard Nascimento. Caiu na Rede com Richard Nascimento. Salve, galera! Então, no Caiu na Rede de hoje, vamos aprofundar a análise da cobertura internacional da imprensa e também da nacional sobre o conflito de Gaza nas últimas semanas. Na mídia ocidental, o tom geral dos últimos meses é de uma verdadeira operação de blindagem a Israel diante do massacre na Palestina. É verdade que Netanyahu já não é muito defensável para ninguém, né? Mas os principais jornais dos Estados Unidos, da União Europeia, ou mesmo aqui do Brasil, que inclusive teimam em achar que fazem parte do norte global, não tem nenhum espaço questionando a legitimidade da operação israelense em Gaza. O que a gente vai ver agora é uma sequência de malabarismos discursivos em alguns editoriais. Bom, para começar, em um editorial do New York Times, do dia 13 de abril, em que o jornal criticou o envio incondicional de recursos a Israel, mas ali no meio, bem escondidinho, vem o seguinte trecho. A questão não é se Israel tem o direito de se defender contra o inimigo jurado à sua destruição. Ele tem. Também não é uma questão se os Estados Unidos devem continuar ajudando a Israel a se defender. Os compromissos da América com a defesa de Israel são de longo prazo, substanciais e mutuamente benéficos e essenciais.
Porque, obviamente, mataram 8 mil crianças na faixa de Gaza e apenas Israel se defendendo. Indira, quando se trata de intervenções no sul do planeta, já sabemos que são os heróis do mundo despejando toneladas de bombas em nome da democracia, moral e dos bons costumes. Bom, independentemente se estamos falando de vidas civis, mulheres, idosos e crianças. Mas, continuando o que saiu na imprensa, o tom por aqui é muito parecido. O editorialista do Estadão, para variar, não perdeu a chance de se juntar à operação de blindagem. Em 2 de março, o jornal publicou um texto intitulado Gaza, um abismo moral para Israel, e abre aspas para o Estadão. Sem prejuízo de prováveis crimes de guerra, não se questiona a legitimidade da operação de Israel para neutralizar o Hamas. Também não se questiona que o Hamas, após drenar os recursos de Gaza para seus propósitos insanos, provocar a guerra e utilizar táticas projetadas para sacrificar o máximo de seus conterrâneos, tem sua parcela de responsabilidade em cada uma das mortes que aconteceram e acontecerão. Ninguém pode ser pró-Palestina sem ser contra o Hamas. É impressionante. O que a grande mídia daqui não te conta é que o Netanyahu foi diretamente responsável pelo fortalecimento do Hamas. Isso mesmo. Segundo o Udi Levi, ex-membro da inteligência israelense, o primeiro-ministro do país teve a chance de sufocar o financiamento do Hamas, mas fez o contrário. Numa reunião com o Likud, o seu partido, em 2019, ele disse a seguinte frase, abre aspas, qualquer pessoa que desejar impedir o estabelecimento de um Estado palestino precisa fortalecer o apoio ao Hamas e transferir dinheiro para eles. Essa é parte da nossa estratégia, isolar os palestinos em Gaza dos palestinos na Cisjordânia, fecha aspas. Essa informação foi dada pela BBC, entre outros veículos, Richard. Olha, essa parte da nossa estratégia ninguém merece. Bom, e os absurdos do Estadão não param por aí, Juliano. Em outros editoriais recentes, o jornal ainda classificou como extremismo universitário os protestos estudantis contra o massacre em Gaza. E abrindo a caixa de Pandora ainda mais, elogiou o veto dos Estados Unidos ao reconhecimento da Palestina como Estado soberano na ONU, argumentando que isso não enfraquece o discurso do país em defesa da solução de 2 estados. Bom, ou seja, não reconhecer um dos estados é fortalecer que se tenha 2 estados. Simplesmente não faz sentido algum essa argumentação. Bom, e assim, né, Richard, não é que reconhecer a Palestina na ONU fosse, assim, gerar grandes efeitos práticos, porque não ia gerar mesmo. Mas é muito cinismo dizer que o veto americano, lá no fundo, reforça a tese em defesa do Estado palestino, sinceramente. Infelizmente a gente segue na mesma toada com o Globo, Rebeca. Em um editorial do dia 3 de março, o jornal critica Israel por falhar na proteção aos civis, mas chancela a tal legitimidade do ataque. O texto diz que Israel exerce desde então o seu direito legítimo de defesa, que não deve e nem pode ser questionado. Mas, como democracia que existe em uma região dominada por regimes autoritários, tem que manter seus padrões íntegros, éticos e morais. Quando contra-atacou, tinha claro que encontraria pela frente terroristas inescrupulosos e a população civil, à mercê deles, usada como escudo. Esse texto do Globo é um combo completo. Ele tanto desumaniza e brutaliza os árabes, que é uma tática muito comum no Ocidente, aliás, e também reforça uma narrativa de civilização contra a barbárie, quanto reforça essa tentativa repetitiva de colocar tudo embaixo de um mesmo guarda-chuva da legitimidade do direito de defesa. Afinal, se Israel é a democracia que resiste no meio dos autoritários, vale todo, não, Richard? Impressiona como basicamente todos esses jornais montam exatamente a mesma narrativa. Esse mantra ocidental consiste em criticar os excessos, digamos assim, de Israel em Gaza, mas no fundo o argumento principal colocado é que, apesar de tudo isso, a luta do país contra os palestinos é legítima. É muito absurdo. É claro, como se tivesse operação militar em Gaza sem genocídio dos palestinos, ou como se tivesse um governo em Israel que não fosse o Netanyahu ou a extrema-direita. Para, né, Richard? Na prática, o que parece é que as críticas ao primeiro-ministro de Israel, na prática, são uma desculpa
né, algo que colocam ali para parecer que os jornais são equilibrados, quando, na verdade, a gente já sabe, legitimam as atrocidades que Israel comete contra o povo palestino há décadas. Juliano. E dá para ver a diferença de tratamento no caso da cobertura da morte do presidente do Irã, o Ebrahim Raisi, no último domingo, num aparente acidente de helicóptero na fronteira com o Azerbaijão. O mesmo Globo chamou o presidente morto de carniceiro de Teherã, listando seus atos absolutamente condenáveis e a sua longa lista de violações de direitos humanos. E, de fato, o presidente iraniano foi responsável por ações tenebrosas nas últimas décadas. E aqui, o La Base Brasil, a gente não tem nenhum apreço, nem tinha nenhum apreço especial por ele. Mas, se ele era um carniceiro, qual nome a gente deveria dar ao Netanyahu, que é responsável direto pela morte de 35 mil palestinos em menos de 8 meses, em grande parte mulheres e crianças? Genocida é o mínimo. Mas não dar o nome correto ao massacre em Gaza parece ser o denominador comum na grande imprensa, né? E essa questão parece ser, de fato, muito importante para eles, Indira. O New York Times elaborou um memorando interno distribuído em novembro para orientar como jornalistas deveriam noticiar os acontecimentos na faixa de Gaza. Segundo a matéria do Intercept, o memorando falava para os jornalistas que cobriam a guerra para evitarem utilizar termos como genocídio, territórios ocupados, campos de refugiados, e também foi solicitado que não utilizassem matança, massacre e carnificina em descrição aos ataques israelenses. Ou seja, querem ignorar a realidade do que está acontecendo e, pior, o termo Palestina também era para ser usado em casos muito raros. E não foi só nos Estados Unidos que esse tipo de orientação aconteceu. Jornalistas da BBC, no Reino Unido, em uma carta enviada ao canal árabe Al Jazeera, acusaram o veículo britânico de ser pró-Israel e de desumanizar palestinos. Na verdade, esse é um tipo muito profundo de pacto de proteção mesmo, né? E como tu disse, Richard, é uma estratégia de desumanização das pessoas. E quando são feitas análises mais sistemáticas, Rebeca, isso fica muito óbvio. O mesmo Intercept Brasil publicou em janeiro um estudo em que analisou mais de 1.000 matérias do The New York Times, do Washington Post e do Los Angeles Times, os 3 jornais impressos mais influentes dos Estados Unidos, registrando o uso de termos-chave na descrição do conflito em Gaza. A conclusão não poderia ser outra. A mídia do país protege Israel, desumaniza palestinos e cobre de forma desproporcional as mortes de cada lado. No fim de contas, segundo o Intercept, a forma como a imprensa apresentou o conflito pode ter tido influência forte no apoio dos Estados Unidos ao massacre. Considerando toda essa blindagem a Israel e ao governo de Israel, não é à toa que muita gente compre esse discurso e que o senso comum não consiga ter uma real dimensão do que está acontecendo lá na faixa de Gaza. Os impactos são sentidos, inclusive aqui no Brasil. É só lembrar como o próprio presidente Lula perdeu popularidade quando assumiu uma posição clara e contundente contra o massacre lá em Gaza. E no Brasil, Juliano, a gente acaba reproduzindo o que acontece lá fora, especialmente porque a mídia brasileira faz toda a sua cobertura sobre a guerra de uma forma terceirizada, né? Utilizando exclusivamente agências europeias ou estadunidenses para cobrir o tema. Não se vê nada aqui, por exemplo, da Al Jazeera, que é um veículo árabe reconhecido internacionalmente. Isso só para citar um exemplo. E eu quero ressaltar aqui que, mesmo depois de quase 8 meses de conflito, com mais de 3 dezenas de milhares de palestinos mortos, ainda assim, não tem qualquer tipo de retratação, reconhecimento da imprensa sobre essa postura. É muito, muito vergonhoso isso, Juliano. O que parece, infelizmente, vai continuar assim enquanto não houver mais vozes independentes como o La Base Brasil, a TV Fórum e outros veículos. Obrigado, Richard. Vamos agora direto para o nosso quadro Mundo Afuera com Indira Maga. Mundo Afuera, com Indira Maga. Bom, agora fazemos uma pausa no debate sobre Gaza e vamos analisar as movimentações da direita na Europa.
Em Madrid, o partido de ultradireita espanhol Vox realizou nesse último domingo, dia 19, o Europa Viva 2024, uma espécie de encontro da Internacional Fascista que reuniu as principais figuras da nova extrema-direita mundial. O evento teve como destaque temas como políticas contra a imigração, a negação da crise climática e a defesa de valores supostamente cristãos. A data da realização do encontro não foi à toa. A direita europeia se mobiliza nesse momento com foco nas eleições para o Parlamento Europeu, que acontecem entre 6 e 9 de junho. O encontro reuniu de tudo, da extrema-direita francesa, com uma posição laica e pró-Putin, aos ultracatólicos poloneses, rivais da Rússia, dos trumpistas americanos aos anarcocapitalistas argentinos. O líder do Vox, Santiago Abascal, na tentativa de dar uniformidade a um conjunto de forças com diferenças importantes entre si, disse algo que a gente aqui do Brasil, infelizmente, se acostumou a escutar, que os partidos da extrema-direita precisam colaborar ombro a ombro contra um inimigo comum, o socialismo. Gente, esse é o famoso fantasma do comunismo, que é sempre usado para botar medo, justificar inúmeras atrocidades e violações de direitos humanos pelo mundo todo. Exatamente, Richard. E como não poderia ser diferente, o encontro se tornou um verdadeiro ato de apoio ao massacre em Gaza e ao governo de Netanyahu, que enviou um representante ao mesmo evento, né? O Vox, inclusive, é do tipo de partido que contesta o número de 35 mil mortos em Gaza, coisa que nem o exército do Israel faz. O usar fake news como método político é uma característica bastante comum para essa turma. E para a gente compreender melhor o perfil da nova direita mundial, vamos ouvir um trecho do discurso do André Ventura, líder do Chega, partido extremista de Portugal, no encontro. Os únicos que se han levantado y erguido para enfrentar al socialismo, al comunismo y al globalismo que ha infectado y envenenado la Unión Europea, que es de derecha radical, querer una Europa y una España y Portugal y Alemania y Francia y Suiza controlados y protegidos de la inmigración ilegal. Porque tenemos que aceptar que todos los días lleguen más miles de inmigrantes ilegales a nuestras tierras sin que podamos defender a nuestros países. Nosotros no somos en contra de los derechos humanos, mas queremos fronteras fuertes en Europa, en España, en toda Europa, porque Europa es nuestra, es nuestra. Essa visão nacionalista e ultraprotetora de fronteiras, defendida por Ventura, também foi compartilhada pelo primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. Por videoconferência, ele afirmou que a Europa enfrenta uma grande batalha comum e que está estimulando uma migração ilegal em massa. O discurso anti-imigração tem sido um padrão dessa nova direita e a tendência é que eles mobilizem esse tema em eleições no mundo todo, especialmente nas próximas eleições europeias, mas também nos Estados Unidos, onde as pesquisas recentes mostram a força da pauta na liderança do Joe Biden, aliás, do Donald Trump. E vamos convir, né, gente? Mesmo que eles tentem fingir que não, é bem óbvio que esse discurso ataca, sim, os direitos humanos, sinceramente. E esse discurso de uma Europa forte foi reforçado por todos os líderes extremistas presentes. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, diz que reduziu em 62% a imigração irregular no país. Uma das medidas usadas pela premier italiana foi a polêmica criação de centros de refugiados na Albânia, num acordo de confinamento dos imigrantes que tentam acessar a Itália. A naturalização de ações como essa é realmente chocante.
Mas, como estamos dizendo aqui, não são posicionamentos isolados. Também a francesa Marine Le Pen, por exemplo, defendeu que a Europa seja formada por nações que possam escolher e autorizar quem entra e quem permanece em seus territórios. Ela fez referência principalmente ao Acordo de Schengen, que permite a livre circulação dentro dos países da União Europeia. São esses mesmos liberais que ficam gritando viva a liberdade por aí, né? É uma lógica perversa, Richard. São discursos para inflamar o próprio público e que procuram os inimigos comuns. Inclusive, quem apareceu como um popstar nesse encontro macabro foi o Javier Milei, o novo presidente argentino, que tem colecionado crises diplomáticas desde que assumiu. No seu discurso, Milei atacou o governo espanhol de Pedro Sánchez. Ele achou razoável chamar de corrupta a esposa do primeiro-ministro Begoña Gomes, que recentemente enfrentou acusações de corrupção num processo com métodos, no mínimo, questionáveis e com espetacularização midiática. E o comentário, é claro, teve uma enorme repercussão na Espanha. O governo do país, primeiro, cobrou desculpas públicas de Milei e depois chamou de volta, de forma definitiva, a sua embaixadora na Argentina. Eu fico aqui me perguntando se quem defendeu essa ideia para o Milei, quem sugeriu essa ideia para o Milei, foi o seu principal consultor político, que, caso você não saiba, é o espírito do seu cachorro Conan, que inclusive já morreu e do qual o Milei fez 4 clones. Nada do que você acabou de escutar é mentira ou brincadeira. Por incrível que pareça, essa questão. A grande questão, Juliano, como a gente estava falando, são as eleições para o Parlamento Europeu no início de junho. Um relatório recente do Conselho Europeu mostrou que, muito provavelmente, a ultradireita nacionalista considerada anti-europeia vai ganhar assentos no parlamento em todo o continente, vencendo em pelo menos 9 países e ficando em segundo ou terceiro lugar em outros 9. Isso quebraria a maioria constituída pelo superbloco que hoje governa o órgão, que junta partidos que vão da direita tradicional até a esquerda e os partidos verdes. A maior hipótese levantada pelo relatório é que haja um novo bloco majoritário no Parlamento Europeu, formado pela ultradireita, junto a partidos conservadores tradicionais e democratas cristãos. Isso pode levar a uma piora significativa justamente nas pautas mais defendidas pelos extremistas no evento no final de semana, que são as questões migratórias e de direitos civis. De norte a sul, de leste a oeste, a nova ultradireita tem sido eficaz para aproveitar um mundo afundado em crises e guerras para oferecer saídas simplistas para problemas complexos e fazer girar à direita o pêndulo do debate público, seja com o uso profissional das redes sociais, seja com o recurso das fake news, com o discurso belicista sobre segurança pública e imigração. Na prática, o que eles estão pregando é o ódio ao Estado, a negação dos direitos coletivos, a privatização de tudo que for possível e a volta de um passado de autoridade e ordem que só existiu na imaginação deles. A crise atual mostra como é preciso dar um novo sentido à democracia. É uma tarefa que as esquerdas devem assumir e, de mais ninguém, colocar o protagonismo da política em quem mais quer e precisa de mudanças. Obrigado, Indira. Agora vamos à entrevista da semana com Ana Prestes, cientista política e diretora da Fundação Maurício Grabois. Labase Entrevista. Olá, Ana. Seja muito bem-vinda ao Labase. Obrigada, Juliano. Prazer estar aqui. Já quero chegar assim, parabenizando você, toda a equipe. Está muito legal o programa. Muito bom, Ana. Obrigado pela tua participação. Queria começar perguntando a questão chave do nosso programa aqui hoje no Labase Brasil, se você avalia que, diante das últimas novidades, dos últimos fatos, o massacre em Gaza pode estar perto do fim.
Infelizmente, acho que não. Embora nessas últimas, como você falou, né, nos últimos dias houve novidades, por exemplo, com a denúncia que está na mesa do TPI para julgamento, né, que pode implicar no pedido de prisão não só do Netanyahu e também do Galan, né, que é o ministro da Defesa, mas também líderes do Hamas. O que implica sobremaneira na liderança do Netanyahu ali em Israel. Mesmo com essa novidade, com a novidade também dos países que vêm aderindo ao reconhecimento da Palestina como um Estado. Ontem, essa última semana, teve aí essa notícia de que Espanha, Irlanda, Noruega, a partir do final de maio já vão reconhecer, vão se juntar a mais de 140 países que já reconhecem, na verdade, a Palestina como um Estado, Brasil, há bastante tempo. Então, isso por um lado, né? Mas por outro, também tem notícias ruins. O Egito saindo da mesa, anunciando que pode deixar de ser um negociador, um mediador das negociações, melhor dizendo. Lembrar que o Egito, o Catar, tem jogado um papel importante na tentativa de estabelecimento de uma negociação para valer. Agora, o retorno e a resposta, tanto dos Estados Unidos como de Israel, para esses fatos, ele é muito ruim. Né? Primeiro, os Estados Unidos, com Biden e Blinken, dizem que o TPI está fazendo um papel ultrajante, que isso é um ultraje, equiparar Netanyahu a líderes do Hamas. O Blinken, que não é parte do TPI, Estados Unidos não é parte do TPI, veio falar que o TPI não tem jurisdição, sendo que sim tem, porque ele tem jurisdição sobre Jerusalém Oriental, inclusive sobre Gaza, a Palestina reconhece e é signatária do TPI, e o próprio Netanyahu disse textualmente, né, nas palavras dele, não vão amarrar as nossas mãos, vamos continuar até a vitória final. E o que eles consideram como vitória final vai se demonstrando cada vez mais, uma forma cada vez mais forte, que é um esvaziamento de Gaza. É um esvaziamento mesmo de Gaza, seja pela matança, pelo massacre, né, que já passa de 40 mil pessoas, seja pela expulsão. Eles, inclusive, estão forçando o Egito a abrir passagem. Eles pretendem realmente expulsar quem sobreviver em Gaza. Posso estar sendo muito pessimista, mas os sinais que eu vejo, que nós temos conversado com analistas e especialistas, são esses, de que, por enquanto, pelo menos, Netanyahu não vai parar. A gente também sustentou fortemente essa tese de que, na verdade, o plano de Israel é se apossar totalmente da faixa de Gaza e, se possível, deslocar os palestinos para fora do território. Ana, você destacou também que nós temos aí entre 35 e 40 mil vítimas civis já dessa agressão de Israel à faixa de Gaza, mais de 8 mil crianças. A gente também destacou esses números aqui durante o Labase Brasil de hoje. Gaza vai estar devastada, né, depois dessa agressão. Se uma parte ou a totalidade dos palestinos que lá vivem conseguirem se manter na faixa de Gaza, quem reconstrói a vida dessas pessoas, Ana? Infelizmente, Juliano, nesse tipo de situação, o histórico é muito ruim, né? Vejamos o Haiti, uma situação nossa próxima aqui, América Latina. Depois de tantos os terremotos, como as tragédias naturais, como as tragédias políticas, sempre vem um período de reconstrução. O que é feito nesse período de reconstrução? Grandes arrecadações, envolvimento dos países centrais do capitalismo nesse processo de arrecadação, com suas empresas, suas agências, e para a população praticamente não reverte em nada. A mesma coisa quando você vai analisar o processo na Ucrânia também. Já tem os abutres, digamos assim, né, sobrevoando ali a Ucrânia, com essas mega empresas se colocando à disposição para reconstrução, já fazendo captação para essas reconstruções. Infelizmente, na situação em que se encontra hoje a autoridade palestina, na situação em que se encontra hoje de fragilidade
os principais parceiros, inclusive, da Palestina, quem defende a Palestina, eu não vejo com muitos bons olhos como vai ser essa reconstrução. Eles já têm, inclusive, a gente tem colocado isso nos programas, eu sou colega de vocês aqui na Fórum também, estou lá no Fórum Global, a gente já colocou ali evidências, né, de que eles têm planos, o Israel com os Estados Unidos, com o Reino Unido, já tem planos desenhados, mapeados, o que fazer com o porto de Gaza, aquela região da costa, né? O que fazer do ponto de vista também habitacional, ou seja, existe um plano para a reconstrução de Gaza que não tem os palestinos propriamente dito, o povo palestino e as suas lideranças na participação na condução desse plano. Então, infelizmente, está atrelado ao que eu já falava na minha resposta anterior. Está atrelado a essa ideia do Netanyahu e do governo israelense hoje da vitória completa, que eles falam. Queremos uma vitória completa. E parte dessa vitória completa é o domínio sobre Gaza, inclusive a sua reconstrução. Como vai ser explorado o gás, e que ali tem gás rico, aquela região, tem petróleo também, ou seja, como eles vão usar daquele pedaço que é palestino para usufruto de Israel. Ana, para terminar nossa entrevista, uma pergunta, essa talvez a mais difícil das três que eu te fiz aqui, que é sobre os rumos do debate na comunidade internacional, né? Ainda hoje, a proposta da construção de 2 estados, que é a proposta original de 1948, aprovada pela ONU, ainda é sustentado pela maioria dos países, inclusive entre os países que reconhecem o Estado da Palestina, né? Mas vai se tornando uma saída cada vez mais difícil de se viabilizar, né? Tão difícil quanto aquela que a gente defende, que é a de um Estado palestino do rio ao mar, onde possam conviver em paz árabes, judeus, muçulmanos, enfim, um Estado laico e democrático naquela região. E hoje, um importante analista político e analista internacional da grande imprensa vem com a tese de uma incorporação dos palestinos como cidadãos israelenses, uma proposta estapafúrdia, usando como exemplo a situação dos curdos no Iraque ou dos bascos e galegos e catalães na Espanha. Eu queria te perguntar se você acha que no ciclo após essa agressão vai se abrir um debate sobre o que fazer, porque objetivamente a gente está vendo que cada vez mais a saída de 2 estados vai se tornando inviável. Já existe um debate sobre o que fazer, na verdade, né? Esse debate está colocado para a comunidade internacional. Me chamou a atenção a fala do Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol, quando do seu anúncio de que a Espanha vai passar, a partir do dia 28 de maio, a reconhecer a Palestina como um Estado. Ele faz uma crítica ao Netanyahu, ao governo israelense. Ele fala, tudo bem, vocês têm o direito de se defenderem do Hamas, mas o que vocês estão fazendo já passou de todos os limites e isso vai colocando cada vez mais em risco a solução dos 2 estados. A minha primeira sensação foi o seguinte, mas é estranho vocês falarem isso, porque são aí décadas, são anos não fazendo nada pela solução de 2 estados. Aliás, atuando, às vezes, de forma deliberadamente omissa e negligente, no sentido de que a solução dos 2 estados ela vai ficando inviável como um fato consumado. Então, você vai... à medida que você não pressiona o Estado de Israel contra a colonização, contra o processo cada vez maior de ocupação, e tudo que foi sendo feito nos últimos anos, você foi inviabilizando essa solução dos 2 estados, colocando a comunidade internacional numa situação super complicada, em que às vezes até irônica fala de queremos buscar uma solução, queremos ter uma solução. Aquele 7 de outubro, ele é muito fruto, Juliano, na minha opinião, de uma espécie de platô que ficou a situação da Palestina,
uma certa estagnação, no sentido da não solução, da não resolução, como se não fosse um problema pela comunidade internacional. Uma certa vista grossa mesmo que foi sendo feita. Então, isso foi alimentando a insurgência e a rebeldia e a interna ali do povo palestino, das suas organizações, e de uma forma em que entrou em contradição interna, inclusive com os próprios, entre eles, né, o Hamas, o Fatah, e com o esvaziamento do apoio histórico que havia dos países árabes, praticamente restando ali o Irã, que não é um país árabe, né, que é um país muçulmano, mas grande apoiador da Palestina. Então, tudo isso foi gerando essa situação altamente complexa. Eu já ouvi nós já ouvimos teses como essa que está sendo defendida, que você citou aí, um analista da grande imprensa que está falando. A gente tem ouvido cada vez mais isso. Eles falam o seguinte: não, a solução é realmente que os palestinos ganhem cidadania num grande Estado, que no fundo é o Estado de Israel. E eles ainda falam o seguinte: vejam como eles vivem bem em Israel, vejam como em Israel eles têm acesso a trabalho, sabe, um discurso assim altamente hipócrita, porque ele se dá em cima de uma população, em parte dela, uma população que foi expulsa, né, com a Nakba, a população que teve que se ajeitar em Jerusalém Oriental, e que vive um sistema de apartheid mesmo. Eu acho que essa é a grande chave, é a chave de você ver como um sistema de apartheid. E o grande exemplo deve ser a África do Sul. Não é à toa que a África do Sul tem liderado um processo também de condenação de Israel pelo genocídio em curso. E eu acho que a solução ela é muito próxima, na minha opinião, humilde opinião, e no diálogo com outros analistas e especialistas, muito próximo da solução que se encontrou também para a África do Sul. Muito bom, Ana. E também a tática, né? A África do Sul foi uma referência também a partir do isolamento político, econômico, diplomático e militar que o mundo impôs ao regime do apartheid, garantindo uma mudança qualitativa daquela situação. Tomara que a gente consiga fazer isso também em relação à Palestina. Ana Prestes, cientista política, diretora da Fundação Maurício Grabois, quero te agradecer muito a presença aqui no Labase, te deixar um abraço aqui de toda a nossa bancada. Tá bom. Sucesso para o programa e obrigada. Valeu, obrigado, Ana. Esse foi o Labase Brasil. Agradeço aqui a Rebeca, o Richard e a Indira, que dividiram comigo a bancada. No roteiro e pesquisa, a gente tem o Cauê Scarin, a Jana Maurer e o Fernando Buzian. A direção de produção é do Cláudio Zamboni, a direção de arte e o switcher é do Luciano Perobelli. Na produção, Suzy Domingues. Na assistência de direção, a Nayara Vieira. Na assistência de produção, Paulo Lofredo. Na operação do áudio, o Raul Freza. A masterização e mixagem é do Luciano Mello. O making-off é da Bárbara Kraus e as fotos oficiais do nosso programa foram gentilmente feitas e cedidas pela Annelise Tozetto. O Labase Brasil é gravado nos estúdios Flicts, em São Paulo. Segue a gente no Labase Brasil. Muito obrigado e até semana que vem.